Vamos ler Gálatas 1, 8 e 9, onde está escrito: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo: se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Agora Apocalipse 2, versículo 2. Você lê, Moisés, por favor? Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por essa leitura, vivifica, abençoa, unge os lábios que vão falar e os ouvidos que ouvirão, Senhor. No nome de Jesus Cristo oramos, amém. Amém. Vou falar sobre alguns instantes, gente, sobre colocar à prova, né, as igrejas, os pastores, o grupo. Coloque seu grupo à prova, porque aqui está falando que os efésios colocaram aqueles homens que diziam ser apóstolos. Eles falavam que eram apóstolos. Deus me enviou aqui para pregar para vocês. E aqueles homens, os efesianos, puseram aqueles homens à prova, para ver se aquilo era verdade ou não. Porque todos podem vir dizer: Deus me enviou, né? Eu estou ensinando para vocês a verdade. Mas, gente, nós temos aqui um padrão que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui que aquele que ensinar outra coisa, até um anjo, se vier um anjo para você, ensinar para você uma outra coisa diferente da Bíblia Sagrada, que não estiver aqui, que seja anátema. Então coloque seu grupo à prova. Coloque seu pastor, porque ele ensina, para ver se realmente é o que a Bíblia fala ou não. Porque todos falam hoje que estão ensinando o que a Bíblia ensina. Mas por que tem tanta confusão então? Cada igreja ensina uma coisa diferente da outra igreja. Então você vê que algo está errado. Por quê? Porque a palavra é uma só. Tem que ensinar o que a Bíblia ensina, o que a palavra ensina. Tem que ensinar o que está aqui nas Escrituras Sagradas. Conta-se uma história que um dia apareceu um anjo para São Martim. Um anjo muito bonito ali, né? Com coroa, sapato de ouro, roupa de ouro para São Martim. E falou para Martim: São Martim, me adore que eu sou teu salvador. Mas Martim não adorou aquele anjo, ficou olhando para ele de cima a baixo. Olhou para a coroa de ouro dele, a roupa de ouro, algo não enquadrava. Algo ali não estava bem. Martim olhou assim, peraí, tem algo errado aí nesse anjo. E o anjo falou: Martim, eu sou teu salvador, Martim, me adore. Martim não adorou, ficou olhando para o anjo, examinando ele de cima a baixo. O anjo cheio de ouro, sapato de ouro, algo meio estranho. Jesus não é esse tipo de pessoa. E Martim olhou ele de cima a baixo, mas se fosse hoje, não. Hoje as igrejas iriam adorar aquele anjo e pular e dar glória a Deus. Mas Martim não fez isso. Martim olhou para aquele anjo, depois falou: Satanás, saia daqui agora, no nome de Jesus. E aquele anjo explodiu ali, pá, e sumiu. Mas como Martim percebeu que não era Jesus, era um farsante, um anjo que estava querendo enganar Martim, porque Martim olhou para as Escrituras. A Escritura fala que Jesus ainda não está coroado. Olha aí para você ver. Ele não está coroado. Não tem coroa. A Bíblia fala que ele está coroado de glória. Nós louvamos Ele, glorificamos a Ele. Então Jesus está coroado de glória, mas não com a coroa de ouro. Por quê? Porque a igreja, a Bíblia fala que a igreja vai coroá-lo, Senhor de tudo, naquele dia. E Martim falou: eu sou um membro da igreja. Estou aqui na terra ainda. Nós ainda não coroamos Jesus, Senhor de tudo. Então, ele percebeu que não enquadrava com a Escritura. Agora, coloca a sua igreja à prova.
Coloca seu pastor à prova. Será que o que ele está ensinando é verdade? Tenha coragem, irmão. Eu sei que é difícil você, né? A irmã, o irmão, colocar o pastor à prova. As pessoas têm medo hoje de colocar aquele homem à prova. As pessoas têm dificuldade de fazer isso e não querem fazer isso. Mas é a sua alma que está em jogo, não é apenas uma coisa pequena que você vai perder, mas é a minha alma, é a sua alma que está em jogo. Porque no momento que nós cremos em algo errado na Escritura Sagrada, nós seremos condenados, nossa alma vai para o inferno. Por toda a eternidade ali, nós vamos ali, né, pagar um alto preço. Por causa do quê? Por causa de sermos enganados pelos falsos profetas. Então nós temos que realmente julgar o que estamos ouvindo. Eu sei que é difícil você julgar o seu pastor. Eu sei que é difícil pegar a doutrina do seu pastor e julgar. Parece frio demais, parece realmente, né, algo muito presunçoso fazer isso, né? Mas nós devemos julgar sim o que ele está ensinando, né? O que o seu pastor ensina sobre o sétimo selo, temos que julgar isto. Será que o que ele ensina está correto? Né? Julgar o que ele ensina sobre os trovões. Será que o que ele ensina sobre os trovões está correto? Será que o que ele ensina sobre a terceira puxada, será que isso bate com a Escritura? O que ele ensina sobre o dízimo, será que está certo? O que ele ensina sobre todas as doutrinas da palavra de Deus, todo o ensinamento que ele traz ali, será que aquilo está correto? Enquadra com a Escritura Sagrada? Né? Será que enquadra quando ele fala que Jesus já voltou? Que a nuvem diante foi a segunda vinda de Cristo? Isso enquadra com o ensinamento da mensagem desta era? O Mombrana ensinou de fato isto? Será que o Mombrana realmente foi um verdadeiro profeta? Ou será que ele saiu da Escritura em algum lugar? Será que ele saiu da Escritura em algum lugar? Mas se ele saiu da Escritura em algum lugar, como que Deus iria autenticá-lo, descer ali sobre ele e falar: ele é meu profeta, o seu ensinamento é verdade? Porque quando Deus indica um homem, né, ele está dizendo que aquele homem é seu profeta, é um mestre, é um ensinador verdadeiro. Como Jesus falou ali, né? Você não pode crer em mim, creio nas obras que eu realizo, que eu faço, porque essas obras testificam de mim que Deus me enviou. O ceguinho falou naquele dia ali, né, eu era cego e hoje vejo. Se Jesus fosse um falso profeta, se Deus não estivesse com Jesus, ele não teria me curado, não teria como ele me curar. Olha só o que aquele ceguinho falou para aqueles homens que estavam xingando ele. Se Jesus fosse um falso profeta, se Deus não estivesse com ele não teria me curado. Não tem como um homem sem Deus fazer tal coisa. Se Deus não estivesse com William Branham, como que ele ressuscitou aquele bebezinho lá no México? Aquele rapaz que estava morto na Finlândia, como é que ele chamou aquele menino à vida? E aquele menino veio, e tem muita testemunha sobre isso. Não é alguém que falou longe, né? Mas tem uma testemunha escrito ali, escrevendo, que viu Mombrana chamar aquele rapaz lá na Finlândia, que o rapaz estava morto ali. Mombrana chorando porque o filho dele tinha aquela idade. E Mombrana virou as costas para ir embora. Muito triste ao ver aquele menininho todo amassado ali por aquele caminhão, por aquele carro. De repente, uma mão toca nos ombros do Mombrana. E quando Mombrana volta para olhar quem era, não havia ninguém. E ele mais uma vez vira as costas para o menininho morto no chão, cheio de gente ali, e começa a ir embora de novo. E a mão de novo bate no ombro dele. Ele olha novamente e não tem ninguém. Era o anjo do Senhor chamando ele, mostrando algo para ele. Então ele parou, olhou ali, a criancinha olhou a paisagem ali. Então ele lembrou, faz muitos tempos atrás, que eu tive uma visão desse lugar. Eu vi esse lugar aqui. Eu vi esse menininho com essa roupa mesmo. Aí ele falou: gente, esse menino vai ressuscitar agora. Eu vou orar por ele, ele vai ressuscitar. E se ele não ressuscitar, eu sou um falso profeta.
Então Mumbrana orou pela criancinha e ela ressuscitou. Se Mumbrana fosse falso profeta, isso teria acontecido. As milhares de curas que Mumbrana realizou, né? Os milhares de milagres que o William Branham realizou, milhares, não foi apenas 10, 20, não. Milhares de sinais, né? Porque foi o ministério do Filho do Homem, não de um Filho do Homem, não também do Filho de Deus, mas do Filho do Homem. As pessoas não entendem quem é Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi, né? Você percebe então como que os grupos estão hoje? Põe esses grupos no teste da palavra. Como que eles podem ser de Deus que ele não sabe que palavra é essa que se cumpriu nesta era? Mumbrana sempre falou em sua mensagem, não foi o Filho de Deus que saiu, mas Filho do Homem. Não foi Filho de Deus, mas Filho do Homem. Só na mensagem, um julgamento, Mumbrana fala isso 5 vezes. Não Filho de Deus, mas Filho do Homem. O que quer dizer isso, meu Deus? Não Filho de Deus, mas Filho do Homem. Não é a mesma pessoa? Sim, Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Homem e o Filho de Davi. Mas são 3 ministérios diferentes. Diferentes, se não souber. E isso você está perdido, porque o Mumbrana falou, pegou a mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Você tem que reconhecer qual palavra que se cumpriu na sua era. Qual palavra que se cumpriu na sua era? Porque Filho de Deus foi ele nas eras da igreja. Nesses quase 2000 anos de cristianismo, né, com o Filho de Deus, quer dizer, uma forma sobrenatural, invisível, né, fazendo poucos sinais, poucos milagres. Mas nessa última era, não, ele mudou de Filho de Deus para Filho do Homem, onde fez milhares de milagres, onde discerniu os pensamentos das pessoas. Mumbrana ficava de costas e discernia os pensamentos das pessoas, para mostrar que estava se cumprindo São Lucas 17,30. Assim será o dia como foi em Sodoma. Será o dia em que o Filho do Homem outra vez irá se manifestar, o próprio Deus em carne humana. Que isso quer dizer Filho do Homem, Deus de uma forma literal, visível. Você podia olhar ali, Deus ali, fazendo a obra em um homem, na carne de um homem. Mumbrana não era Deus, mas era a carne humana por onde Jesus cumpriu esse ministério nessa última era do Filho do Homem, não de um Filho do Homem. Mumbrana era um Filho do Homem, mas através dele cumpriu esse ministério do Filho do Homem. Esse ministério se cumpriu através de Moisés, de Elias. Não foi apenas Elias, mas foi o Jesus nessa era novamente. Né? O Espírito que vinha nesse dia foi o próprio Jesus Cristo, nessa era, cumprindo São Lucas 17,30. Deus de uma forma visível. Os sinais provam isto. Né? Que foi Deus na forma literal, humana nessa última era, e Filho de Davi ele virá na segunda vinda para se entrar no trono, né, como rei no trono de Davi. Então colocar esses grupos, né, à prova, dar a prova da palavra para eles, julgar essas pessoas, porque se nós estivermos num grupo errado, numa igreja errada, nós também pereceremos, porque Jesus falou, se um cego guiar outro cego, só o guia vai cair no buraco? Jesus falou, não. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Ambos irão para o inferno. Tanto guia o pastor, o bispo, o arcebispo, o papa, seja quem for. Se estiver ensinando algo errado da palavra de Deus, algo errado, uma doutrina só, não precisa ser 2, 3 doutrinas, pode estar tudo certinho. É igual uma corrente, né? A pessoa tem uma corrente que aguenta 1 tonelada. Só que lá no meio da corrente tem um elo que aguenta só 10 quilos. Quanto você acha que aguenta, quanto peso aguenta aquela corrente? 10 quilos, porque tem um elo ali de 10 quilos. A força máxima da corrente está no seu elo mais fraco. Então não importa se a sua igreja tem toda a doutrina bonita, bela, certinho. Mas chegar numa doutrina que estiver errada, pronto. Ali vai arrebentar e todos vão se perder por causa de uma doutrina que estiver fora da palavra. Porque Paulo falou, aí se vier um anjo do céu ensinar outra doutrina diferente dessa, que seja anátema. E Jesus falou também em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de 99% da palavra. Ele falou assim? Foi isso que Jesus falou? Não, não é mesmo? Você sabe que não foi isso que Jesus falou. Ele falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda
palavra que sai da boca de Deus. 100% da palavra que sai da boca de Deus. Não podemos tirar nada daqui, nem aumentar nada. Tem que ser da maneira que está aqui, porque este é o padrão de Deus. Deus deixou um padrão para julgar o mundo. Por isso que nós não teremos desculpa naquele dia. Porque se Deus não deixasse para nós um livro para nós seguir, então nós chegaríamos e iríamos falar para Deus: mas Deus, o Senhor não deixou nada para me seguir? O Senhor não deixou nenhum livro lá na terra? Para eu saber o que era verdadeiro e o que era falso. Cada igreja ensinava diferente, cada pastor ensinava diferente. E não tinha nenhum livro lá, o Senhor não deixou nem nada lá para mim, nenhum modelo para me seguir. Como que você acha que o Senhor vai me condenar hoje, Deus? O Senhor é injusto, Deus, de me condenar. Porque o Senhor não deixou nenhum livro na terra para me seguir. Ele deixou lá muitas igrejas lá e eu fiquei todo perdido, porque eu não sabia qual que era o certo e qual que era o errado. Então o Senhor não tem direito nenhum de me condenar, Senhor. Porque o Senhor não deixou nenhum livro lá na terra que era só a palavra. Mas Deus não deixou? Deixou. Aqui está um livro, né, perfeito, não tem nenhum erro na Escritura Sagrada. Toda a doutrina encaixa perfeitamente. Cada palavrinha foi escrito por 40 homens, inspirados por Deus. Né? Durante vários milhares de anos de diferenças, um homem do outro escreveu. Incrível que pareça, não há contradição alguma. Né? Não tem nenhuma contradição. As pessoas, né, se contradizem, mas a palavra não. A palavra, ela é perfeita. Né? A palavra ela é perfeita, sem contradição alguma. Não há nada nela que se contradiz. Tudo é, né, a perfeita palavra de Deus. Cada versículo aqui é a perfeita palavra de Deus. As pessoas se contradizem, mas Deus não. É igual ali no capítulo 1 fala o quê? Vou dar um exemplo para você como que o homem se contradiz. Não a Bíblia, o homem. O que a Bíblia diz no primeiro capítulo? E criou o homem, macho e fêmea os criou. Depois chega lá no capítulo 2, a Bíblia fala de novo. E Deus criou o homem do pó da terra. A pessoa vem e fala, contradição, tá vendo? Ele criou Deus no capítulo 1, aí chega no capítulo 2 e fala, criou Deus, o homem do pó da terra. Que absurdo é isso? É um livro falso, porque está falando, contradizendo tudo. Mas não, gente, não foi isso que aconteceu. No capítulo 1, Deus criou o homem espírito. No capítulo 8, criou o homem espírito. Macho e fêmea os criou. O homem espírito. No capítulo 2, fala que não tinha homem para lavrar a terra. Então Deus criou o homem do pó da terra. Está contradizendo, tá vendo? No capítulo 1, ele criou o homem. Aí chega no capítulo 2 e fala que não tinha homem para lavrar a terra. Não é, no capítulo 1 ele criou o homem espírito. No 2, ele criou o homem humano, né, do pó da terra. Nosso corpo tem 16 elementos químicos, né? Fomos feitos do pó da terra. E Deus pegou o homem espírito e colocou dentro desse homem de carne e osso, né? Colocou ali e ele se tornou, né, uma alma vivente, né? Andando e falando e conversando. E quando nós morremos, o que acontece? O corpo vai para o cemitério, né? E o espírito, a alma, vai ou para o céu, onde tem um corpo celestial nos esperando. Porque quando ele morre, gente, se nós somos cristãos, tem um corpo aqui nos esperando. Nós saímos desse corpo aqui, entramos nesse outro que é celeste e vamos para o céu, para o paraíso, viver lá no paraíso. Né? Então não há. E na ressurreição, esse corpo celeste desce aqui, pega o corpo de carne e é o corpo glorificado, o corpo perfeito. Deus é perfeito em três. Então você vê que a palavra encaixa perfeitamente. Então Deus deixou para nós um padrão para seguirmos. Né? Não tem por que nós estarmos errados. Por quê? Porque nós temos um padrão. Não podemos crer em homens, o que o homem ensina. A Escritura diz bem claro: maldito homem que confia no homem. Nós não podemos confiar no pastor, gente. Não podemos confiar no bispo. Não podemos confiar no arcebispo. Não. Maldito homem confia no homem. Confiar somente em Deus, na palavra de Deus. Porque Deus não mente. O homem mente. Mas Deus não. Ele é perfeito. Deus não mente. Né? Não conta mentiras. Tudo que Deus fala é a perfeita verdade
de Deus. Portanto, então, né, nós temos que fazer o quê? Temos que colocar isto à prova, né? Colocar à prova aquilo que realmente está sendo falado, né? Está sendo falado, colocar à prova tudo isto e ir, né? Ir nas Escrituras para ver se realmente está ali, da maneira que aquele homem está falando, do jeito que ele está falando, da forma que ele está falando. O Mambrano ensinou de que maneira o Mambrano ensinou o sétimo selo. Que forma o Mambrano ensinou o sétimo selo. O Mambrano fala, não é mesmo, que o sétimo selo não seria dado a conhecer, para que o diabo não usasse ele para fazer um grande estrago. Então, como que pode dizer que ele foi revelado? Então, é da forma como o Mambrano ensinou, os trovões mesmo, né? Ele ensinou que os trovões iam trazer um grande arrebatamento na igreja. Mas quando chegou nos selos, ele viu que, quando abriu o sétimo selo, eram os trovões. Os trovões soarão no sétimo selo, na vinda, na vinda. Depois do sétimo selo, ele nunca mais falou de trovão trazer ministério. Você não vê isso, né? Os trovões trazendo ministério, mas o Mambrano nunca mais ensinou isso. Então é falar da maneira que o Mambrano falou, quando ele falou que a voz de arcanjo, a voz da ressurreição, será a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Ele não falou que era através de William Branham. Ele não falou que era através da igreja. Não, ele falou que era a voz de Jesus. Nós não podemos interpretar, falar que Deus vai ressuscitar o irmão Branham para fazer isso. Ou vai falar através da igreja. Jamais. É falar somente que o mensageiro tem falado. Coloque à prova seu pastor. Coloque à prova seu grupo. Coloque o ensinamento deles à prova, porque é a tua alma que está em jogo, meu Deus. A tua alma. Você não pode confiar, descansar nele, porque tem 50 anos de ministério. A igreja romana tem 2000 anos. Isso não prova que eles são verdadeiros, gente. Não é isso, não é porque tem sinais, que o diabo também tem. O diabo tem a mão cheia de dons para dar para as pessoas. A Escritura fala que os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimentos. Romanos 11, 29, achei isso. 11, 29. Então, não é essas coisas, mas é ir realmente na doutrina, para ver se enquadra com a doutrina vindicada de William Branham. Porque, gente, a doutrina de William Branham é a perfeita palavra de Deus. Pode ser difícil, né? Porque falar que a mulher não pode ensinar, pregar, mas aí Paulo falou em 1 Coríntios 14, 34, 35. 1 Timóteo 2, capítulo 9, né? 9. Então falar que o irmão Branham é machista, mas Paulo foi que ensinou isso. A palavra, eu sei que a palavra é dura para hoje, porque eles falam que a Bíblia foi escrita para outros dias, para outra época, que Deus mudou, escreveu para um povo lá, um costume lá, né? E depois Deus mudou, agora é outro costume, como se a pessoa fosse vivendo de costume durante o tempo. Mas não, gente, Deus escreveu a Escritura Sagrada para um povo só, que é o povo de Deus. E Deus não muda a sua cultura. A cultura de Deus continua sendo a mesma desde 6.000 anos atrás. A cultura de Deus é a mesma até hoje e vai ser eternamente a mesma. Porque eu, Senhor, não mudo. Deus não muda. O que ele faz é magnificar a sua palavra. Né? Ele magnifica a sua palavra. Porque quando ele subiu ali no Monte das Oliveiras, o que ele fez no Monte das Oliveiras? Ele falou assim: está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou com ela no seu coração. Ele não mudou. Ele apenas magnificou a lei, fez milhares de vezes maior do que era antes. O sábado era um dia lá, né? O selo do Senhor. Né? O selo no Antigo Testamento era um dia. Depois Deus apenas, né, magnificou isso, e hoje é o Espírito Santo. É o nosso descanso quando nós entramos em Cristo Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei sábado. A palavra sábado quer dizer descanso. Foi descanso. Então o Espírito Santo hoje é o selo de Deus. Não entristecais o Espírito Santo de Deus, com o qual fossem selados. Será que Deus agora tem 2 selos? Não.
um ser que é o Espírito Santo, foi selado até o dia da redenção, né? Efésios 4:30. Então, é apenas isso, é Deus magnificando a sua palavra. Não, Deus não muda, né? Não muda, mas as pessoas querem mudar, fazer coisas que, né, que não convém. Ah, não tem profeta hoje. Não tem profeta. Como não tem profeta? Ah, São Lucas 16. A lei dos profetas duraram até João. Mas como isso? Não podemos torcer a palavra, porque João morreu no capítulo 14 de Mateus. 14 de Mateus, João Batista morreu. E em Mateus 14, né? E em Mateus 23:34, alguns anos depois, ou meses depois, Jesus falou lá em Mateus 23, versículo 34, eis que eu vos envio profetas, sábios, e vocês os perseguirão de cidade em cidade. No futuro, como que João morreu no capítulo, os profetas vieram até João, e ele morreu no capítulo 14 de Mateus, e no capítulo 23, Jesus fala que vai enviar profetas. E quando você vê lá também Atos 20, 21, 22, aparece o profeta Ágabo ali, 70 anos depois da morte de João Batista. Quando você vai lá em Efésios 4:11, Paulo falou que vos darei profetas, apóstolos, pastores, doutores, mestres, né, para aperfeiçoar a igreja. Você vê, a palavra tem que entrar em coesão, nem encaixar palavra com palavras, né? Mas as pessoas não conseguem fazer isso com a mensagem, com a Bíblia Sagrada. Não existe contradição na mensagem. O Urbano falou que nós não teríamos corpo no céu. Mas depois Deus trouxe mais luz para ele pensava que ia ser nuvem. Depois Deus levou ele lá e mostrou que teríamos corpo lá sim. Ele também falou que a evidência do era o amor. Depois Deus desceu e corrigiu ele e mostrou que era a evidência era dar aumento da palavra. E assim você vê com o sangue, ele cria com o sangue. O sangue de Cristo era sangue judeu. Depois Deus corrigiu ele e ele corrigiu. E falou, não, o sangue de Cristo é sangue de Deus. Ele é Deus, né? Então você vê, não é contradição, é mais luz vindo ao profeta. Nós temos que ter isso, né? Saber levar isso na palavra, porque a palavra é o rim de Deus. Vamos levar esse povo num teste da palavra. Diz a história que um dia, um bispo lá do convento lá de São Martim, falou que recebeu um manto lá, e o manto veio sobre ele. À noite lá, recebeu um manto branco mesmo, de profeta lá, aí chegou nos jovens lá, os jovens olharam que ali, Deus me fez um profeta hoje, estou aqui com esse manto. Eles olharam lá e viram que não enquadrava bem, tem algo errado aí. Vamos pegar você e vou levar você para São Martim, vou levar a prova aí, vamos levar diante de São Martim, o mensageiro da era. Quando for levar aquele rapaz diante do mensageiro da era, o manto desvaneceu, porque não era ouro verdadeiro. Então vamos levar, gente, essa doutrina desses grupos, desses pastores, ao teste, vamos levar o mensageiro diante do mensageiro da era, vamos trazer diante do mensageiro da era para ver se realmente, porque vai desvanecer, todo esse ensinamento vai desvanecer. É como está aqui a 7 eras da igreja de Éfeso, na página 66 aqui fala assim, e veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado. Eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram, vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Portanto, vocês são falsos. Ó, isso incendeia meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo e profeta e mestre. É a palavra que os põe à prova, né? Então, gente, chega nos olhos desses pastores, julga o estamento deles, né? Depois você olha nos olhos e fala, vocês são falsos pastores, falsos apóstolos, são falsos, porque vocês estão falando o que o mensageiro da era falou. Vocês estão falando igual, eles estão torcendo, inventando e aumentando as coisas, né? Vocês estão torcendo e, né, vocês estão falando que são falsos apóstolos, por causa disso vocês não estão falando o que o mensageiro da era falou. Vocês são falsos. Vamos orar e terminar o culto? Senhor Deus, damos graça, Pai, por essa palavra, e fique em cada coração. Nós oramos, te agradecemos, revela as pessoas, para que elas possam ter coragem de pôr esses pastores à prova, Deus, esses grupos à prova, Senhor. Ajuda, Pai, a alma que está em jogo, em perigo, Deus. Tem misericórdia, tem coragem
para esse povo, Deus. Tem coragem, Deus. Nós oramos, te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.